Então vamos hoje fazer uma retrospectiva, porque o apóstolo Paulo chegou na ilha de Malta. Veja. Mas antes de chegar na ilha de Malta, aconteceu muitas intempéries, na verdade. O barco se fendeu, veja, ficaram 14 dias sem comer, em pleno jejum, veja, porque o medo, aquela pressão, veja, o Satanás, de certo, querendo derrubar, afogar os tripulantes daquele navio, inclusive o nosso amado irmão Paulo. Não é verdade? Esse irmão tão precioso. Meu Deus. Então nós vimos que quando eles começaram, que eles deram de vista numa ilha, o capitão do barco já puxou a espada, ó, vamos matar tudo. O centurião disse, não, ninguém vai matar ninguém. Ninguém vai matar ninguém. Porque ele queria defender Paulo. Assim, irmão, acontecesse conosco, né, irmão? Com todo mundo. Que quando nós víssemos esse sobrenatural de Deus, através, na verdade, das escrituras, do seu profeta nesse dia, na verdade, revelando, trazendo assim um mastigadinho, que nem o filhote da águia no ninho, vocês já viram? Ela traz a caça, ela tepa lá em cima, assim, começa a rasgar com o bico e um pedacinho para cada um. Um pedacinho para cada um. Assim é a águia, a nossa grande águia, o nosso Deus. Em cada era, ela pegou, veja, onde estiver o cadáver, se juntarão as águias. Veja, então ali o nosso mestre, ele pega e dá cada era, ele dá uma porçãozinha para cada um, até chegarmos nessa nossa era tão bendita, com essa luz tão divina, né? O irmão Brana diz que os apóstolos desejariam viver nesse tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque viriam, veja, fisicamente o arrebatamento da igreja. Né? Hoje eles já desfrutam do paraíso. Não é verdade? Não é assim que Jesus fala na parábola de Lázaro e do rico? Você vê que o rico, ele nem foi mencionado o nome. Agora, o pobre Lázaro, não pelo fato dele ser pobre, mas mesmo acima da pobreza dele, ele não abriu mão da escritura. Ele não abriu mão veja, assim como aquele velho ancião, na verdade, lá esperando, quando ele... Oh, Senhor, despede em paz o teu servo, porque já vi. Veja. Então, todos aqueles que estavam na luz... Ô irmão, isso é tremendo demais, irmão. Veja, todos aqueles que reconheceram João Batista, veja, todos aqueles que reconheceram Isaías, Malaquias, Jeremias, Ezequiel, todos eles, oh Senhor, despede em paz o teu servo. Não é verdade? Ana, oh, que irmã preciosa. Veja, ela viveu, se não me engano, 7 anos depois de casada, veja, e já estava com avançada de idade e servindo no templo com jejum, com oração, veja, esperando a promessa. Veja, nós não estamos viúvos, porque o nosso esposo, ele prometeu a igreja de Laodiceia, veja, ela tem a promessa do noivo regressando para buscar a sua igreja. Veja. Esse irmão incansável, não é verdade? Tão afincado, veja, em levar as boas novas do reino dos céus. Assim foram todos eles, veja, que foram chamados por Cristo, e cada um com a sua labuta, com a sua luta porque é coisa triste, né, irmão? Certo? Que nem o apóstolo, ele mesmo disse, eu desejaria, veja, eu daria o meu lugar no céu para vocês, falando para os familiares, se ele pudesse. Veja, mas por que ele não podia? Porque Deus não vai permitir, irmão, nenhum pecador, irmão. Se você não tiver santificado, justificado em Jesus Cristo, ninguém vai poder entrar no reino dos céus. Veja, ninguém. Então, quem viu, veja, cada um que foi reconhecendo como diz o irmão Irage, o manifestante da sua era, quer dizer, o seu mensageiro, reconheceu o outro.
Quem estava no tempo de Paulo reconheceu o próximo que veio, veja. Quem estava no tempo de Lutero reconheceu, veja, por quê? Porque a palavra de Deus, como no Oriente o sol se põe no Oriente e no Ocidente, veja. Então veja, há um curso. Então a palavra de Deus, como nós já vimos, aprendemos já às 7 eras da igreja, ela tem aquele curso e ela bateu. A última foi aonde? Do Oriente ao Ocidente, último profeta, Estados Unidos. Isso é muito tremendo, irmão. Não quero entrar em detalhes agora, porque eu estou ansioso para entrarmos em Malta. Então veja, alguns se salvaram quando eles encalharam o navio, ele já abriu-se no meio, e quem pôde sair a nado saiu, quem não saiu agarrado em objetos, utensílios que estavam no barco, né? E pedaços de madeira, e chegaram na ilha. Não é maravilhoso? Então veja só. Quando eles tiveram que lançar tudo, na verdade, vai ser de incômodo essa navegação, o apóstolo Paulo disse. Mas como o centurião não conhecia até então que Paulo era um servo do nosso Deus Altíssimo, ele preferiu ficar com a palavra do comandante do navio. Não é verdade? E tudo aconteceu como Paulo tinha predito. Amém? Então veja bem, o último versículo foi, veja. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Não foi essa palavra que o anjo de Deus, a qual o apóstolo Paulo era servo, não foi isso que ele disse para o profeta daquela era? Então foi assim que sucedeu. Agora vamos para Atos capítulo 28. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.